Aqui você encontra as principais ideias do livro. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá. A premissa central desta obra envolve um interessante diálogo com Satanás, a entidade mais terrível e maligna que se possa conceber. No entanto, Hill afirma que ele não tem chifres nem uma cauda. Na verdade, trata-se de uma presença maligna e dentro de sua mente. O autor, de maneira cuidadosa, entrevista o diabo e extrai dele os segredos para viver uma vida cheia de realizações pessoais. O livro, portanto, é estruturado em uma série de perguntas feitas por Hill, seguidas das respostas de Satanás, que exige ser chamado de Sua Majestade. O diabo se mostra confiante de que, ainda que consigamos resistir à sua presença, acabaremos por ceder à sua autoridade ou, em outras palavras, à sua habilidade de nos manipular para nos tornarmos errantes. Ele afirma controlar 98% das pessoas, e Hill revela o que devemos fazer para enganar o diabo e, assim, assumirmos o controle de nosso próprio destino. Para isso, o autor recorre à sua própria experiência, compartilhando com os leitores momentos de desespero e incapacidade de traçar um plano, além de contar como superou a indecisão em sua vida e transformou esse estado de estagnação em um movimento positivo, capaz de vencer os mais difíceis períodos de pessimismo e recessão. A peculiar entrevista com o diabo, possivelmente a razão pela qual sua família manteve o manuscrito inédito por 70 anos, e é centrada na determinação de Hill em descobrir o que nos impede de alcançar o sucesso pessoal e profissional. 7 passos para o sucesso. O autor narra alguns de seus fracassos e dilemas, recheados de dúvidas e incertezas, contando episódios sobre seus medos paralisantes. Em um exemplo, no ano de 1923, ele recebeu uma ligação anônima ameaçando sua vida, afirmando que ele deveria deixar o estado de Ohio em 1 hora, sob pena de morte. Ele se mudou rapidamente para a Virgínia e descreve como, nesse momento, sua coragem o abandonou e seus nervos se enfraqueceram. De maneira mais íntima, Hill se apresenta como alguém que foi consumido pelo medo, procrastinação e pensamentos negativos, sentimentos que muitos de nós também experimentamos em algum momento. A partir dessa posição, Hill nos convida a aprender a controlar nossos pensamentos, afirmando que somos motivados tanto pelo medo quanto pela fé, que ele considera um milagre, uma espécie de sexto sentido humano. Ao longo de 20 anos, ele entrevistou 25.000 pessoas consideradas fracassadas e mais de 500 indivíduos bem-sucedidos, como Henry Ford, Thomas Edison e John D. Rockefeller, para compor sua obra O Quem Pensa Enriquece. O autor sustenta que, após dialogar com grandes líderes, ele buscou o diabo para obter conhecimento prático sobre o mais importante princípio descoberto em sua busca pela verdade. Nessa jornada, ele foi obrigado a enfrentar a pobreza, o fracasso e a adversidade antes de compreender o que chama de lei da natureza. Segue-se um extenso debate entre Hill e o diabo, que resulta em 7 princípios que orientam como podemos alcançar o sucesso. Ter um propósito claro. Dominar a si mesmo. Aprender com os fracassos. Controlar as influências externas de pessoas, situações e coisas, associação. Ser paciente, mantendo hábitos de pensamentos positivos, eliminando os negativos e desenvolvendo sabedoria ao longo do tempo. Buscar harmonia, agindo com precisão para ser a principal força no seu ambiente mental, espiritual e físico. Ser cauteloso, refletindo antes de agir. Errantes. O diabo revela que, para controlar as mentes humanas, ele usa o hábito, tornando as pessoas errantes, ou seja, desviadas de seus principais objetivos e, assim, dirigidas diretamente para a perdição. Isso acontece quando nos afastamos de nossos verdadeiros propósitos, qualquer que seja. Atualmente, estamos ainda mais vulneráveis a esses desvios, com distrações constantes como e-mails e redes sociais. O diabo se infiltra em nossas rotinas, perturbando nossos pensamentos e criando lentamente maus hábitos que dificultamos em abandonar, apenas nos prejudicando. Hill incentiva os leitores a manter o foco em seus objetivos. Nesse sentido, critica os sistemas educacionais e religiosos, que, segundo ele, acabam nos tornando alvos fáceis dessa influência. Quando o autor pergunta ao diabo por que ele não elimina todas as igrejas, para que Deus possa influenciar diretamente o pensamento das pessoas, Satanás responde que são as igrejas que o mantêm vivo na mente humana, alimentando o medo.
Sem a ideia de Deus, ele também desapareceria da mente das pessoas, o que, de certa forma, reflete sua posição de que sucesso e fracasso estão intimamente conectados, sendo um reflexo do outro. Autodisciplina. Todos aqueles que alcançaram grande sucesso, e em qualquer área, tiveram que enfrentar uma série de derrotas e frustrações ao longo do caminho. Para combater o comportamento errante, de inspiração demoníaca, Rio nos encoraja a praticar a autodisciplina. Isso significa dominar 3 principais desejos. O desejo por comida. O desejo sexual. O desejo de expressar opiniões desorganizadas. O autor adverte que devemos evitar excessos alimentares e nos alimentar de maneira saudável para evitar envenenar nossos corpos e nos tornarmos letárgicos em todos os aspectos. Desenvolver a autodisciplina não garante automaticamente sucesso e felicidade, mas Rio compartilha seus próprios desafios, medos e fracassos, usando o diabo como uma metáfora para destacar que as dificuldades são parte integrante do caminho para o êxito. Ele afirma que a adversidade é positiva, pois nos permite desenvolver novos hábitos que quebram o ritmo hipnótico e trazem positividade à nossa jornada de vida. O conceito de ritmo hipnótico refere-se ao estado de inconsciência no qual muitas vezes nos encontramos. Utilizando uma linguagem espiritual, Rio reforça que é um erro aceitar passivamente da vida o que outros não aceitariam, o que ele considera uma negligência grave em usar a própria inteligência. Considerações finais. As poderosas ideias exploradas nesta obra são, sem dúvida, extremamente instigantes. Afinal, se você não ocupa sua mente com pensamentos positivos, inevitavelmente será invadido por influências negativas. Além disso, a mudança de hábitos e a disciplina necessária para seguir seus sonhos são os melhores aliados nessa jornada de vida, ainda longe de estar completamente desvendada. Mais do que apenas absorver esses princípios, é fundamental aplicá-los no seu dia a dia. Você está preparado para mudar sua trajetória e encontrar a luz divina, e, com ela, uma existência repleta de significado, felicidade e conquistas, ou será parte dos 98% destinados à perdição? Espero que tenha gostado do conteúdo. Um abraço e até mais.